Boa noite, esta é a CNN ao vivo na TV e nas plataformas de streaming YouTube e Prime Video. Com o aval do Congresso, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva contratou um aumento nas despesas públicas de 200 bilhões de reais. É bem verdade que parte desse dinheiro vai para o reajuste do Bolsa Família, outra fatia para a recomposição de programas que estão à míngua. Mas uma parcela expressiva será aplicada em obras, na crença de que o investimento público garantirá o crescimento e a paz social no país. Nesse cenário otimista, a conta dessa gastança nunca chega. Só que não existe almoço grátis. Um aumento de despesa dessa magnitude acaba sendo pago por 3 vias: dívida, inflação e impostos. Normalmente, gente, tudo isso junto, penalizando consumidores, contribuintes e principalmente os mais pobres, aqueles que a PEC do estouro, teoricamente, deveria proteger. E quem achou que o Centrão, o famoso Centrão, agiria com racionalidade e reduziria essa conta, enganou-se. Ele até mexeu no prazo da PEC para ter sempre o governo no seu balcão, mas foi só. Pouco antes da votação, os deputados preferiram aprovar reajustes do seu próprio salário. O WW vai tratar também da resistência do PT aos nomes de Simone Tebet e de Marina Silva para o ministério. Primeiramente, meu boa noite a Yuri Pita, nosso analista de política, que estava com vocês agorinha no Prime Time. Agora... Boa noite, devia ter dado até já, né? E agora está aqui comigo, Rafael Cortez, cientista político, professor do IDP, e lá do Rio de Janeiro com a gente, Solange Sur, economista-chefe do Credit Suisse no Brasil. A todos, muito obrigada pela presença. E começamos o WW de hoje direto com a notícia quente de Brasília, para ver em que ponto estamos da votação da PEC do estouro na Câmara. A Carol Rosito traz a situação. Boa noite, Carol. Já começaram a votar? Oi, Raquel, boa noite para você, boa noite a todos. Ainda não, viu? A gente está acompanhando desde o início dessa sessão, né, que demorou para começar. Ao longo do dia foram muitas negociações, ali uma articulação direta com o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se reuniu pessoalmente lá na residência oficial com líderes do Centrão, também a equipe de transição, como o próprio futuro ministro da Fazenda, né, Fernando Haddad, para tentar costurar detalhes desse texto, que depois de muita discussão foi colocado, então, em votação ou em análise dentro do plenário da Câmara, melhor dizendo, né? Já são quase 2 horas de discussão dentro do plenário da Câmara. Os deputados, inclusive, já até rejeitaram requerimentos tentando adiar essa votação. O deputado Elmar Nascimento, que é o relator dessa matéria, já leu o seu parecer e a expectativa é de que se encaminhe para a votação logo mais. Bom, o que a gente sabe em relação ao texto do deputado Elmar Nascimento, né? Ele que trouxe algumas alterações importantes que a gente já tinha adiantado também, que foram diferentes do que foi feito lá no Senado Federal. Primeiro, em relação ao prazo, a validade da PEC, né, que passa de 2 anos para 1 ano, e também a criação daquele dispositivo em relação às emendas individuais. O deputado incluiu esse dispositivo por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que acabou com as emendas de relator, e aí aquele montante, aquele recurso de 19 bilhões de reais foram então redistribuídos entre emendas individuais e emendas de controle do governo federal, né? Então a ideia é que agora o plenário da Câmara dos Deputados aprove essa alteração, e que significa dizer que por causa disso o texto vai voltar para análise dos senadores, se aprovado dessa maneira aqui na Câmara dos Deputados. A estrutura do texto, aquela ideia de ampliar o teto de gastos
investimentos em 145 bilhões de reais para garantir o Bolsa Família, que é o principal programa nesse momento, no valor de R$600, mais o adicional de 150 e outros programas também na área social, né, que foram promessas de campanha do presidente eleito. Isso está mantido na estrutura principal do texto, isso não deve ser alterado. O que a gente viu mesmo, principalmente, são esses dois pontos em relação ao prazo, reduzindo então de 2 anos a vigência dessa PEC para no máximo 1 ano, para apenas 1 ano, né, melhor dizendo, e também a questão do dispositivo das emendas individuais, que vai repartir ali aquele valor de 19 bilhões nas mãos de deputados e senadores, além do restante, a outra metade para o governo, o próximo governo eleito. Bom, Raquel, a gente segue aqui na expectativa para o início da votação. Ela ainda não começou de fato, né? Os deputados estão naquela fase de discussão, depois vem a indicação das bancadas para começar a votar. E vamos lembrar, são 2 turnos, né? A gente está tratando aqui de uma proposta de emenda à Constituição e são necessários, no mínimo, 308 votos para que ela passe nesses 2 turnos. Os deputados que apoiam o texto estão confiantes, otimistas, pelo menos essa é o sentimento, é o clima que a gente sente dentro do plenário da Câmara, de que eles vão conseguir ali algo em torno de 320 e 330 votos para aprovar essa matéria. Bom, como eu disse, se tiver alteração, vai lá para o Senado. E só para a gente finalizar, tem uma expectativa já de sessão que está marcada para amanhã no Senado Federal, a partir das 9 horas da manhã, especificamente para tratar sobre essa mudança que deve sair aqui da Câmara. Viu? Eu volto com você. Carol, se você tiver novidade, se começarem a votar e principalmente se concluírem essa votação, se tiver o placar, chama a gente, estaremos aqui aguardando por você. Hora da análise. Rafael, começo com você. O texto do Elmar, se ele for aprovado, tudo indica que sim, não sabemos ainda, né, a margem de aprovação que o deputado Elmar Nascimento vai conseguir para este texto, indica que o governo cedeu um pouco. O prazo, né? O PT queria permanente, depois 4 anos, 2 anos, vai acabar saindo para apenas 1 ano a duração dessa PEC, dessa licença para gastar, mas Lira acaba entregando a PEC mesmo depois de ter sido derrotado no STF em relação ao orçamento secreto, que foi declarado inconstitucional. Quem ganhou mais, quem perdeu mais? Ganhou mais o governo, né? O governo eleito, por conta de uma necessidade, né, aos olhos dos desafios políticos enfrentados pelo presidente Lula, que assume a partir de janeiro, de uma necessidade de ter um espaço orçamentário, na minha interpretação, para gerar um conjunto de políticas para evitar um derretimento dessa popularidade do presidente em início de mandato, que, por sua vez, poderia afetar de forma significativa esse capital político ao longo do tempo. Então, é natural, essas negociações foram mais complexas nesse caso por conta da intervenção, entre aspas, do Poder Judiciário, seja em relação ao orçamento secreto, seja em relação à possibilidade de exclusão de recursos ligados ao Auxílio Brasil da compatibilidade, né, do teto de gastos. E aí acho que, ao fim e ao cabo, uma solução negociada que ao menos dá aí alguma perspectiva para o novo governo, muito embora vá gerar bastante barulho econômico, né, certamente em 2023. Bem, você falou do barulho econômico, então eu já vou jogar para Solange. Solange, o governo ganhou, na visão do Rafael, Lira também, né, não sai assim perdendo de todo. E do ponto de vista da população, uma conta de 200 bilhões de reais, quem vai pagar? Obrigada, boa noite a todos. Realmente é uma conta muito alta para um país que tem já uma dívida bastante alta, né? Paga taxa de juros reais aí acima de 6%, e um país que cresce pouco. Ou seja, esse valor que foi aprovado por 1 ano só, ou será aprovado, né, por 1 ano só e não por 2 anos, traz um alívio por não ter sido aprovado por vários anos, mas ao mesmo tempo um peso importante, porque a gente está falando aí de cerca de 2% do PIB, né, computando tudo que vai ser aprovado, e isso traz uma falta de perspectiva de estabilização da dívida. Por quê? Porque além de ser aprovado um valor muito alto, como eu disse, para uma dívida que já é alta, a PEC ela não explica ou não traz uma substituição do teto de gastos.
Essa discussão vai ser feita em 2023. E 2023 vai ser um ano muito complicado, porque além de discutir um novo arcabouço fiscal, a gente vai ter que discutir também o que fazer com esses quase 200 bi que vão ser aprovados para o ano que vem. Eles vão para zero em 2024, vai haver uma transição, uma outra PEC da transição. Então, quem paga essa conta, no final das contas, são os brasileiros, porque a incerteza maior vai trazer a permanência ou talvez juros maiores ainda, né, e uma perspectiva de inflação mais alta. Yuri, a Simone estava descrevendo o cenário do qual pode ser o impacto para a população. Rafael trouxe o contexto da votação da PEC neste momento. Eu queria que você olhasse para frente. Se o governo vencer essa batalha, eu acho que talvez seja quase inédito, né? Um governo eleito, Exato. que ainda não está, ainda não tomou posse, enfrentando uma batalha dessa no Congresso, um Congresso que não vai ser aquele com o qual ele vai ter que lidar por 4 anos. Esta vitória, se é que ela vem, o que ela nos diz sobre a relação do governo do presidente Lula com o Congresso? Diz que o Congresso não vai perder à toa. O Congresso não vai comprar briga em que ele sai perdendo. Porque o Congresso está ganhando com essa aprovação também. Não é por acaso que mesmo parlamentares de bancadas que têm uma identificação maior com uma agenda fiscal mais forte, e aí vou citar os exemplos que a gente mencionou no Prime Time, PSDB e Cidadania, eles não vão deixar de votar a favor da PEC para viabilizar os R$600 do Bolsa Família. Vão nos destaques se posicionar contra o fim da âncora fiscal, toda essa parte. Sabendo que podem ser derrubados. Sim, marcar posição, sabem que vão, né? Então, e por que o Congresso também está tomando essa posição? No fundo, o que a gente viu o que aconteceu com o Rafael definiu como interferência, entre aspas, né, do judiciário, foi um reequilíbrio das forças para a negociação que a gente está vendo agora. Então, com o Congresso Nacional sem a mesma força, porque não tinha mais o orçamento secreto, a pedida ficou menor. E aí o governo eleito também falou, não, eu topo 1 ano em vez de 2, desde que o valor fique igual. E a grande questão agora é o tamanho dessa votação, quanto cada uma das bancadas vai entregar. É fato que assim, o PL está se posicionando contra, porque é o partido do presidente Jair Bolsonaro está se colocando como oposição. Está me chamando a atenção, e eu ainda estou tentando apurar um pouco mais, o posicionamento do Republicanos, que está se colocando contra o governo eleito, que não é uma posição tão típica do partido. Alguns deputados que têm proximidade com o PT nos seus estados estão votando contra o posicionamento do governo eleito nesses requerimentos que a gente já viu agora de teste, aí, de que a gente chama de medir o quórum. Mas outros partidos, a exemplo do PP, está votando a favor do governo eleito. Então, a grande questão que fica essas bancadas já estão olhando para a formação do Ministério, a ver se o União Brasil vai conseguir ser contemplado ou não, por exemplo, e muita gente do PT achava que sim, que vai ter que contemplar a União Brasil pelo trabalho que Omar Nascimento e outros integrantes da bancada estão fazendo. Só te interromper rapidinho, começou agora a votação da PEC do estouro na Câmara dos Deputados. Vocês viram a imagem, Arthur Lira acabou de dar início à votação, está falando agora o deputado Omar Nascimento, o relator. A gente está acompanhando e já traz o resultado. Conclui, Yuri, por favor. Eu acho que, para resumir, é isso. E aí, nada mais exemplar do que ter o Arthur Lira comandando essa sessão do PP de Alagoas e Omar Nascimento sendo o relator da PEC, do União da Bahia. Acho que a grande, olhando, eu acho que tá pelo que a gente viu dos requerimentos, o governo eleito está com uma margem confortável para aprovar o principal da PEC. O Senado já encaminhou sessão para amanhã. Celso Sabino, no Prime Time, falou de quinta-feira já ter sessão da Comissão do Orçamento para encaminhar o orçamento e terminar o ano legislativo na quinta-feira, ou seja... Antes do Natal com um presentão. Exato, para o governo eleito. Para o governo eleito. E vamos ficar de olho nesse placar, né? Para ver qual vai ser o tamanho do apoio que o governo vai conseguir. Enquanto a gente segue ali... vamos ouvir o Lira rapidinho. Destaque do PL, e nós iremos votar, atingindo 308 votos, a gente encerra a votação.
pelo Partido Liberal, o deputado Capitão Humberto Neto, eu pediria só a Vossa Excelência que fizesse a orientação antes do tempo de líder para eu poder abrir o painel. Deputado Capitão Humberto Neto. Do PL que faça a orientação de voto. Contra a PEC da irresponsabilidade. Que não é PEC. E ele orienta contra a PEC da irresponsabilidade. Eu lhe restituirei o tempo só para agilizar a votação. A presidência... Mas eu, de qualquer maneira, vou ter que colocar em votação e a gente faz rapidamente na hora do destaque. A presidência solicita às senhoras deputadas e aos senhores deputados que registrem seus votos no Infolego Parlamentar. E agora sim, Arthur Lira abre o painel de votação. A votação do primeiro turno da PEC. Com a palavra o deputado Capitão Humberto Neto. Presidente, o Partido Liberal, o PL, é contra a PEC da irresponsabilidade. A PEC Argentina, a PEC Fura-Teto. Nós somos favoráveis, e aí tem que deixar claro para a população brasileira, foi nós que criamos o Auxílio Brasil de R$600. Nós que pagamos 15 anos de Bolsa Família. Fomos nós, e esse parlamento aqui aprovou, com o voto contra do PT, a renda mínima na Constituição. Hoje, a renda mínima está na Constituição Federal, está aqui no artigo 6º e no parágrafo único. Nós criamos a renda mínima, mas ela tem que estar dentro da responsabilidade orçamentária. Não se pode, quando você não trabalha com responsabilidade fiscal, você dá com a mão e retira com a outra. É isso que vai acontecer. Do jeito que nós estamos aprovando aqui, do jeito de PT governar esse país, nós vamos dar com a mão e vamos retirar com a outra. Eu estou falando de inflação, eu estou falando que o pobre vai pagar um arroz mais caro, um feijão mais caro. É isso que eu estou falando. Dá para pagar sim. E quando o presidente Bolsonaro colocou nas suas propostas o Auxílio Brasil de R$600 para o próximo ano, é porque nós sabíamos como fazer, reduzindo as despesas. É assim que trabalha um país responsável. É assim que nós vamos atrair novos investidores. É assim que nós vamos gerar mais emprego nesse país. O melhor programa social, minha gente, é o trabalhador, é o pai de família empregado. É isso. Nós queremos criar um país próspero. Nós queremos criar o Auxílio Brasil como uma rampa social, para que ele saia dessa situação de vulnerabilidade e possa conquistar um emprego. Por isso que nós colocamos no Auxílio Brasil, que se ele conseguir um trabalho, ele passa 2 anos ainda ganhando o Auxílio Brasil. Nós criamos o Auxílio Produtividade, e que se ele quiser empreender, ele vai ganhar mais de R$200 de auxílio. Nós queremos construir um país diferente, onde o pobre possa ter acesso. Estamos acompanhando aí o líder do PL, que está explicando os motivos pelo qual o partido de Jair Bolsonaro se firmou como oposição e está votando contra a PEC do estouro, que ele apelidou aí de PEC Argentina, PEC da irresponsabilidade fiscal. Agora parece que vai estar isolado, né, Yuri, praticamente nessa votação. A gente ainda está tentando descobrir as orientações de todas as bancadas. Estava falando da dúvida sobre o Republicanos, de que o próprio PP deve votar a favor. Estou esperando um deputado republicano estar digitando aqui no WhatsApp, trazendo informação. Pedir off, pedir sobre reserva para a gente já contar um pouco isso, mas deve ser nesse caminho. No requerimento, Raquel, que encerrou a discussão, só o PL, o Republicanos e o Novo é que orientaram contra o encerramento da discussão, que é uma posição contrária ao governo eleito. Todas as demais bancadas ou não orientaram a favor. É uma fatia pequena da Câmara, estamos aguardando então um placar, porque a votação já está aberta, os deputados já estão ali registrando os seus votos e a gente deve ter esse resultado a qualquer momento. Vou seguir um pouquinho aqui com a nossa discussão enquanto a gente segue ligado aí nas imagens ao vivo na Câmara dos Deputados. Rafael, levanta a seguinte questão para você.
Se o Lula conseguir essa aprovação agora, daqui a pouquinho, em instantes, ele não cedeu. Ele não cedeu para as reclamações do mercado, ele não cedeu para as pressões do Lira e principalmente dos deputados em torno dele para que ele anunciasse os ministérios antes. Ele segurou tudo, ele foi duríssimo nessa negociação. O que isso diz sobre o perfil político de Lula nesse governo que se inicia em janeiro? Olha, Raquel, sua pergunta é interessante porque talvez ela conecte essa dimensão que o Yuri chamou a atenção, problema político, com o que a Solange chamou a atenção, né? Dos efeitos que isso tem do ponto de vista de expectativas em relação ao quadro econômico em 2023. Na minha interpretação, uma parte dessa resposta tem a ver com os problemas da transição, né? Ou seja, acho que o Lula tem agora como objetivo uma ideia de preservar capital político, de afirmar a autoridade, seja uma autoridade olhando os olhos dos mercados e os impactos que isso tem em relação à agenda de mercado, para dar uma ideia de que ele não é simplesmente, né, vai fazer o que o mercado demanda, entre aspas, né, esse mercado entre aspas, mas também em relação à pressão de natureza política. Porque houve uma coincidência muito perversa de ter que votar uma PEC dessa natureza com o governo ainda em formação, né? E num cenário de disputa muito forte entre legislativo e executivo. Uma vez passada essa turbulência, a gente vai conseguir ter um pouco de ideia melhor de qual vai ser de fato a agenda que o governo quer colocar. Porque aí se livrou dos problemas da transição, tem um pouco mais de autonomia para colocar a sua agenda. E nós continuamos acompanhando, né, o líder do PL, que segue ali colocando seu posicionamento. Estamos aguardando o placar. Os deputados já estão colocando os seus votos. E Solange, o Yuri trouxe para nós apenas, me corrija se eu estiver errada, Yuri, PL, Novo e Republicanos no último... Posso dar a informação da resposta da fonte? Claro, então, vamos lá. é para já. Que a fonte está me falando justamente o posicionamento do Republicanos, e acho que vai ajudar a Solange, porque tem a ver com essa questão fiscal. Faltou mais diálogo sobre o valor total da PEC, depois da decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, do STF, que tira o programa social do teto. Então, a queixa do Republicanos é nessa linha, de conversar. Não está recomendando o voto. Exato, estão se posicionando. Perfeito. Então, aí, Simone, apenas 3 partidos recomendando o voto contra. E eu me lembro que teve um momento no mercado financeiro que havia uma expectativa de que o famoso Centrão desidratasse a PEC, que ele desse racionalidade para o debate. O mercado se enganou em relação ao Centrão, Solange? Boa pergunta, Raquel. Eu acho que não. Na verdade, acho que o consenso era de que o Congresso desidrataria a PEC, não por questão de responsabilidade fiscal, porque o Congresso que está aí votou 3 vezes para alterar a PEC, para alterar o teto de gasto via PECs, mas desidrataria para negociar melhor em 2023 a sua continuidade ou, né, uma nova transição para 2024. E é isso que a gente está vendo aí. Então, no final, eu estou vendo aqui a discussão indo para um caminho onde o governo eleito ficou mais forte, mas eles não ficaram tão fortes assim porque o Congresso vai desidratar essa PEC para ser válida por 1 ano. Então, quando chegar em 2023, a gente tem um grande problema. Primeiro, uma expansão fiscal da magnitude da que está sendo aprovada agora não é fácil de se colocar dentro da caixinha de novo. Como que a gente vai sair de uma expansão fiscal de quase 200 bi e voltar para ter uma regra de teto, né? Voltar a ter uma trajetória de dívida PIB sustentável? Muito difícil. Então, o governo Lula vai precisar negociar com o Congresso não só a nova regra fiscal, mas alguma, na minha opinião, transição para sair de uma expansão fiscal dessa ordem de magnitude para um gasto neutro, ou para uma regra fiscal e para uma regra fiscal crível. Então, não acho que o Congresso perdeu tanto poder, não. Eu acho que o mercado não era ingênuo de imaginar que o Congresso seria seria fiscalmente responsável de uma forma plena. O mercado já viu esse Congresso aprovar não só a alteração do teto, mas também outras medidas bastante populistas, como, por exemplo, o piso da enfermagem.
entre outros, né? E o que o mercado está hoje esperando, eu acho até com um certo grau de paciência muito elevada, quando você vê uma taxa de câmbio, né, perto aí de 5,20, é o que vai vir em 23, qual vai ser a discussão sobre o gasto em 24 e qual o novo arcabouço fiscal. Olha, 460 deputados já votaram, entre os 505 presentes, ainda não sabemos se a favor ou contra, isso a gente só sabe quando abrir o placar. Yuri, não sei, só questionar o Cláudio se a gente consegue ouvir um pouquinho o Arthur Lira? União Brasil. Sim, senhor presidente. Como orienta o PSD. O PSD orienta sim, senhor presidente. Queria agradecer a toda a bancada do PSD pela coesão, pela união, por entender da importância dessa PEC. Eu que fui presidente da Comissão de Seguridade Social e Família desta casa, fui presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e defendo a bandeira das Santas Casas, sei o quanto é importante a valorização da área social deste país. Portanto, o PSD orienta sim e agradece a bancada por estar unida nessa mesma direção da PEC. Esse é o registro, senhor presidente. Muito obrigado. Né? O PSD orientando o PSD de Gilberto Kassab, de Rodrigo Pacheco, orientando a votação pelo sim para a PEC. O Republicanos vai falar agora. Fala o Republicanos. O deputado Hugo Mota vai orientar. Senhor presidente, colegas parlamentares que nos acompanham aqui do plenário da casa, também pelo sistema virtual, já que estamos no sistema híbrido. Primeiro dizer, senhor presidente, que o Republicanos nunca votará contra os mais pobres, que o Republicanos nunca votará contra as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social. O nosso partido se reuniu ainda na semana anterior com o relator da matéria, o deputado Elmar Nascimento, e lá foi colocado de maneira muito forte, veemente, por vários integrantes da nossa bancada, o desejo de que as coisas fossem discutidas de forma clara, de forma onde separássemos um pouco o joio do trigo. E eu começo, deputado Marcel Van Hatten, indagando a Vossa Excelência, e aqui aos decanos dessa casa, contra os pobres, né, Yuri? Mas fazendo observação que não ficou claro o que estava sendo proposto, batendo com a sua apuração. Vamos ouvir mais um pouquinho. Com a aprovação de uma PEC autorizando o governo novo, que vai entrar, sendo aprovada ainda na legislatura anterior. Nunca, deputado Aguinaldo Ribeiro, nunca, deputado Baleia Rossi. Os governos costumeiramente assumiam no dia 1º de janeiro, o novo Congresso era empossado no dia 1º de fevereiro e a partir daí se construía a governabilidade. Aí sim se trata de autorização para se gastar naquilo que for escolhido como prioridade. Aí, né, Yuri, que é aí sim o governo novo Congresso negociando com o novo governo e não está ouvindo o Congresso que vai tomar posse dessa situação meio esdrúxula que o país está passando. Por esse governo que ora se instala. Não anteriormente. Isso é usurpar o direito do Congresso que toma posse no dia 1º de fevereiro de 2023. Usurpar o direito do Congresso que toma posse no dia 1º. Tem a legitimidade, deputado Osmar Terra, de tratar, deputada Bia Kicis, sobre o orçamento e as decisões desse futuro governo. Não votarei contra os pobres, mas não usurparei o direito do novo Congresso. Finalizando orientando aí o concluindo voto contra. Uma bancada que cresceu do que foi eleito em 2018, do que da janela partidária para a bancada que vai assumir. Nós tivemos
no orçamento que está sendo discutido já para 2023, Te surpreende, sem a aprovação Rafael, dessa PEC, republicanos a garantia do orientando pagamento dos não? R$ 600 Não me surpreende, reais, porque deputado são Mauro partidos que Benevides. têm a vida mais Até o mês de difícil, né, do agosto. que fazer agora Existe recurso no governo para isso. Lula. O PL, naturalmente, que é o partido que abriga o presidente no Bolsonaro, mérito, e os o ministro republicanos Gilmar também uma Mendes, legenda no muito último ligada domingo, a esse decidiu bolsonarismo. justamente Acho que é só comprando naquilo tempo que esta para entender casa, melhor como é que vai fazer a por vida. várias a vezes, partir Legenda de do agora, governador de São Senado Paulo, Federal, né? Tarcísio já de havia votado, Freitas, deputado ex-ministro Pedro de Paulo, Bolsonaro. para garantir o pagamento dos R$ 600 reais às mais de 21 milhões de Legenda famílias já que hoje teve, recebem o então integrantes Auxílio da Brasil, legenda participando o de antigo todos Bolsa Família. os governos desde Eu que falo ela um pouco existe com enquanto propriedade legenda. deste Né? tema, No governo porque aqui Bolsonaro nesta era o tribuna deputado eu João relatei a tão Roma, famosa ministro da PEC dos Cidadania, da precatórios, pasta que cuida que possibilitou do Auxílio no final de Brasil, 2021, foi candidato a governador da garantiu o Bahia, reajuste não para os conseguiu ir para o R$ segundo 400 turno. Tarcísio aqui em São Paulo, candidato pelos republicanos, mas presidente do partido Marcos Pereira, foi ministro no governo Michel Temer, teve ministério no governo Dilma Rousseff, Marcelo Crivella, ex-prefeito do Rio, foi ministro do governo do PT, ou seja, é um partido que tem histórico. E chama atenção a volta retórica que ele dá, como é difícil para o parlamentar votar contra o aumento do Bolsa Família. A mesma discussão, o mesmo argumento da PEC Kamikaze no governo Jair Bolsonaro, em que não teve oposição praticamente. Vamos aguardar como vai ficar esse placar, mas este argumento de votar a favor dos pobres, ele cola muito, não é, Solange? Não votando contra os mais pobres. Na verdade, é difícil, eu acho, que passar a mensagem, né, como que essa PEC afeta negativamente os mais pobres, mas é muito claro para mim, eu acho que para a maioria dos economistas, de que cada vez mais que o Brasil gasta sem pensar em controlar outros gastos, a gente vai precisar pagar mais juros, porque a dívida fica, né, de uma forma, fica descontrolada. Ou pagamos mais juros ou aumentamos impostos. Ao pagar mais juros, eu acho que fica claro que o Brasil vai entrar numa desaceleração muito mais forte do que eu esperava. Né, até existe uma possibilidade de recessão caso o Banco Central tenha que subir a taxa Selic ainda no começo do ano que vem. E ao aumentar impostos, a gente gera mais inflação. Se a gente precisar pagar essa conta via impostos, também vai gerar mais inflação. Então, o que esses deputados que estão votando contra estão tentando passar essa mensagem é de que a falta de perspectiva de estabilidade da dívida, nesse momento, com esse gasto adicional, vai desembocar, não tenho dúvida nenhuma, em um aumento da inflação, desaceleração da atividade, ou mais impostos. E tudo isso, né, a gente sabe que vai atrapalhar muito a vida dos mais pobres. Interessante, né? Porque o argumento econômico é claro, mas politicamente é muito difícil de vender esse peixe. Você vê que os parlamentares não conseguem. Já votaram 488 deputados dos 505 presentes. Daqui a pouco a gente já deve ter o resultado. E aí, lembrando do trâmite, essa é a votação em primeiro turno. A Câmara ainda vai ter que fazer uma votação em segundo turno. Afinal, trata-se de uma proposta de emenda constitucional. Então, essa votação vai se estender noite adentro, mas o primeiro turno já vai dar para a gente um bom termômetro, né, Yuri? Sem dúvida, sem dúvida. Vai ter destaques, provavelmente já está acordado, não vai ser aceito muita coisa. E aí resta ainda a passagem pelo Senado amanhã, já que das mudanças que foram feitas, quando eles reduziram o prazo, é o que se chama de uma emenda supressiva. Então, só tirou o 2024 da vigência da PEC, não precisava mudar. Mas quando você troca a formulação das emendas, para onde vai o dinheiro do orçamento secreto, aí é uma mudança importante no texto, tem que voltar para o Senado. Agora, eu acho que o Senado está muito disposto a votar e só toque de caixa, não é, Yuri? Eu estava pensando aqui num termo econômico, em homenagem aqui a Solange, o incentivo para os senadores irem votar amanhã está dado justamente nessa reconfiguração das emendas individuais impositivas, recompondo ali, compensando
compensando, né, metade do que se perdeu, entre aspas, com o fim das emendas de relator para os parlamentares, sendo redistribuído, subindo esse limite que pode ser distribuído em emendas individuais. Essa foi a cenourinha ali para os senadores também seguirem. E olha que eu achei que a conta ainda ficou barata, porque o plano inicial do Marcelo Castro era distribuir tudo em emendas de comissão e de bancada. Ia ficar tudo no Congresso, o governo realmente chega com força e pega metade desse dinheiro. Vamos ouvir mais um pouquinho o deputado Hugo Mota, do Republicanos, a ver se ele está concluindo a sua orientação de voto. Desse inconformismo e dessa divisão que, infelizmente, a eleição desse ano nos... Dessa divisão que a eleição desse ano nos colocou. Nós temos uma nação de mais de 220 milhões de pessoas que precisam discutir os seus verdadeiros problemas. Saímos dessas pautas ideológicas que não servem à nossa população e estarmos aqui com verdade, com compromisso público, discutindo o que realmente interessa ao povo brasileiro. Meu muito obrigado. Acho que já deve ter vindo a orientação para o voto não. E fica um recadinho aí também para o bolsonarismo mais aguerrido. Vamos ouvir o Lira. Senhor presidente, o MDB orienta sim. Eu quero registrar que é muito duro na política a gente assistir à incoerência. Há alguns meses atrás, esse plenário discutia a garantia do auxílio de R$600 no mesmo método de que agora estamos discutindo. E o MDB, naquele momento, votou sim ao auxílio de R$600. A gente retorna essa discussão lamentando que num país que tem 30 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza, aquelas pessoas que defenderam essa garantia hoje votam contra ao pobre brasileiro. Então aqui quem vota contra essa PEC, vota contra o auxílio de 600 e os R$150 das crianças da primeira infância, presidente. É lamentável que assistimos... Dizendo que eles estão votando contra os pobres, contra as crianças. Quer completar? Como orienta o PSB? Senhor presidente, o PSB orienta o voto sim. Marcelo Freixo falando agora. Importante dizer, presidente, que é nenhuma surpresa, pandemia, né? Voto sim do PSB, PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin, fala Marcelo Freixo, que foi candidato ao governo do Rio de Janeiro, teve o apoio explícito de Lula. Nós da oposição que nos organizamos para fazer com que esse valor chegasse a um número decente para que atendesse são 491 até os que votaram, que já registraram seu voto. Estamos chegando ao finalzinho. No final do governo Bolsonaro, sabendo que ele não fez previsão orçamentária para se pagar a partir de janeiro os R$600. Alguém aqui arrisca uma aposta? Passa, não passa? Da PEC? Acho que essa tá fácil. Depois que eu já errei tanto bolão, essa passa. Ainda é cedo para eu falar, mas ontem você me perguntou, eu falei, eu acho que passa, né? Acho que agora dá para eu falar, acho que passa. Com um pouco mais de convicção. Acho que passa. Essa PEC vai favorecer o Congresso também, vai favorecer o governo eleito. Quem pede, a gente já conversou aqui, né? São realmente os pobres, mas enfim, essa é a discussão que vai ficar para o futuro. E a discussão que a gente não consegue fazer no Brasil, né? Na política ela fica, essa discussão que é a que a gente assistiu entre os republicanos e o MDB, foi o MDB, que fez a recriminação, né? Um que dando uma volta retórica para falar que não estava votando contra os pobres e o outro acusando de votar contra os pobres. Raquel, agora só para ver como é a política, né? O PP, Progressistas, foi o segundo partido a orientar e orientou sim. E ao mesmo tempo, Progressistas de Arthur Lira, do presidente da Câmara dos Deputados. Rafael, pediu a palavra? Porque eu acho que a Solange mencionou, acho que um ponto importante, né? A grande questão para 23 é a regra fiscal. E aí, o que virou muito desafiador encaixar a lógica política com uma lógica que pudesse passar uma tranquilidade para o mercado, foi uma ideia de se valeria a pena discutir uma regra fiscal nesse momento,
quase que a toque de caixa ou, eventualmente, deixar para o ano que vem. Então, acho que essa transição foi tão particular que ficou particularmente difícil resolver os dilemas dessa relação entre política e economia. Cada um das senhoras e dos senhores, para que nós possamos entender Fala de onde agora, está saindo me ajuda, Yuri. essa história. Mauro Benevides esteve conosco aqui, era o coordenador do Programa Econômico de Ciro Gomes. Primeiro, vamos entender esses 168 bilhões que meu colega, companheiro e amigo Marcel von Hatten falou aqui. Dos 145, se gente, a gente está aqui, voto a voto, quórum de votação, 494, já votaram dos 505. Vou dar uma passadinha aqui com vocês na orientação das bancadas, por enquanto não, PL, Republicanos e pelo sim, o PP, o PT, claro, União Brasil, né, Yuri, que enfim, nunca... O relator é do União Brasil. Exato, não chegou a se posicionar como oposição, agora parece que está sinalizando até participar do governo Lula, o MDB, o PSB, o PSDB, um partido que sempre foi marcado aí pela defesa da responsabilidade fiscal, não consegue se posicionar contra a PEC, assim como não conseguiu se posicionar contra a PEC na PEC Kamikaze, né? Acho que já não é surpresa. E também o PDT da base do presidente Lula, um aliado de longa data. De 18,9% a despesa primária, como Vamos ouvir um pouquinho o deputado Mauro Benevides. 18,9%. Isso não é dado meu, isso é dado do Secretaria do Tesouro Nacional, governo presidente Bolsonaro. O que está previsto, senhoras e senhores deputados, para 2023 é uma despesa primária é aquela toda que não é financeira, é de 17,6% do PIB. Então, para acrescer ao que está na despesa primária da LOA, para chegar no mesmo patamar de 2022, aqui não tem gastança nenhuma, isso é tudo conversa fiada. Você Ele rebate aí a crítica, né, que reverbera principalmente na imprensa, né? A Folha chama de PEC da gastança, aqui na CNN a gente colocou, né, como PEC do estouro, um nome factual, afinal está estourando o teto de gasto, já são 496 votos registrados, estamos esperando abrir o placar, no total serão 505 deputados presentes. Ainda faltam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bancadas de partido fazendo a orientação. Pode ser que algumas não usem esse tempo, né? Como a gente viu, alguns subir à tribuna para fazer um posicionamento um pouco mais eloquente, como é o caso agora do deputado Mauro Benevides, outros orientam ali do microfone do plenário mesmo, mas ainda a gente tem mais um pouquinho de orientação. Rafael, quanto essa orientação da bancada realmente conta? Os deputados são fiéis na hora de votar? São fiéis mais do que sugere ali o senso comum de que os partidos... Porque, na verdade, os grandes acordos já foram costurados, né? Então, não é que eles estão fazendo um grande deslocamento de oposição. O líder não fala da cabeça dele. Do líder, e a bancada está lá com o braço cruzado, não tendo a menor ideia. Agora, Raquel, o que eu acho que é interessante a gente pensar é esse efeito da decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao orçamento secreto, se eventualmente isso vai animar, né, os partidos, agora essa base aliada que vai ser construída, a eventualmente lançar uma candidatura alternativa ao projeto de reeleição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu acho que o tom de 23, do ponto de vista da governabilidade, começa com a eleição para a presidência da Câmara. A preço de hoje, eu acho... arriscadíssima. A preço de hoje, eu acho difícil. O que a gente ouve, inclusive, dentro do Partido dos Trabalhadores, é que a candidatura do Lira está consolidada, que é uma briga muito difícil de comprar. E que a queixa, inclusive, era essa, que o acordo foi: apoiamos a sua reeleição, ajude com a PEC. E aí, quando começou o jogo, não, mas um ministério aqui, outro cargo ali, vamos mudar a lei das estatais, vamos
passar o reajuste do salário dos ministros e dos congressistas. Que passou, né? Que passou. Passou. Né? Hoje é eles claro, aprovaram um reajuste de 50% e que foi escalonado, no seu né? salário. Que vai aumentar um pouco agora em janeiro, depois aumenta em abril. Exato. Vamos falar um pouquinho disso enquanto a gente aguarda o resultado da votação. Solange, reajustar salário de deputado, senador, enquanto a gente discute esse gasto extra de 200 bilhões de reais, faz sentido para você? Claro que não, né? E o pior de tudo é que isso vai trazer o debate logo para o início do ano que vem do reajuste do funcionário público como um todo. E não é que a gente é contra, né? Afinal de contas, eles estão há 3 anos sem receber o reajuste. O problema é que o espaço fiscal que já não existia, agora está totalmente ocupado, né, por essa PEC. Então, esse é um grande problema. A PEC, ela trouxe uma incerteza fiscal tão grande que agora vai ficar difícil de cumprir outras promessas, né, mesmo escalonadas, como o reajuste para os servidores públicos. Essa questão toda, né, de aumentar salários, estavam defasados ou não, ela deveria vir no bojo de uma reforma administrativa. Né? A reforma administrativa seria um meio de conseguir controlar um gasto, mesmo que no futuro, se fosse uma reforma para os futuros servidores, e aumentar o gasto social, se esse é o objetivo do Brasil. Né? Então, não foi feita, não está sendo debatida a reforma administrativa, está sendo dada aumentos não só para o legislativo, mas já se deu para o judiciário, né? Ainda falta a decisão final, mas teve o primeiro passo. E daqui a pouco vai vir esse debate para os servidores públicos como um todo, sem espaço nenhum. Exato, o presidente da Câmara, Arthur Lira, acabou de chamar o PSC para orientar o voto. Samia Bonfim do PSOL, que está fazendo orientação a favor da PEC agora. Perfeito. Pulou o PSC e Podemos. Pulou o PSC e o Podemos e fala Samia Bonfim do PSOL. Investimentos em programa de habitação, a possibilidade de reajuste do salário mínimo. A próxima orientação do Partido Novo provavelmente vai ter mais um discurso mais eloquente contra a PEC nos termos que ela está colocada. Agora a gente conversava sobre o ambiente político dessa construção da regra fiscal que a Solange também pontuou. Eu acho que mostra um pouco desses limites, dessa uma ideia de que o presidente eleito vai ser muito poderoso. Acho que mostra que, na verdade, até a página 2, né? Vai ter desafio político grande aí para o ano que vem. Arthur Lira ali, no celular, um telefonema de última hora. Yuri, conversando um pouquinho sobre a articulação para essa votação que está... Entra o novo, deputado Adriano. Voto novo. Vamos só ouvir um pouquinho o representante do Novo e eu já trago a minha... Contra essa narrativa mentirosa, não se trata de PEC de Bolsa Família aqui. Isso já ficou mais do que provado. A gente está discutindo e está dando um cheque em branco de 100 bilhões. Se a discussão fosse séria, a gente só estaria defendendo a diferença de 50 bi do Bolsa Família e diferença dos 17 bi das crianças. Mas não, tem que dar um cheque em branco para ser a gastança. Tem que dar um cheque em branco. E eu fico muito admirada dessa narrativa de falar que está defendendo o pobre. Parem de usar o pobre para mantê-lo no cativeiro. Essa PEC vai escravizá-lo a ser pobre sempre e vai pagar com a sua mesa cada vez mais vazia. Por isso, não a PEC da mentira, a PEC da gastança e a PEC da lambança. Escravizar o pobre, tirem ele do cativeiro, falando que a PEC vai sobrecarregar os mais pobres, chamando de narrativa, de dizer que é uma PEC em favor do Bolsa Família. Na fase de Esse debate, Renildo Calheiros, cabe a do luta PCdoB política. de Alagoas, irmão Na do senador votação Renildo não Calheiros, cabe. E fazendo orientação pelo um PCdoB. equívoco grave. É o Yuripedia, né? Ele Não conhece se todo pode mundo pela fisionomia já. Ele já sabe o nome, sobrenome, partido, histórico. Brasil, a gente defende
Yuri, falando um pouquinho da articulação para aprovação dessa PEC, chamou a atenção a entrada do Haddad, né? A ampliação 48 horas Lula pediu, ele foi lá, se reuniu com todos os líderes, falou com o Arthur Lira umas 3 vezes, a negociação estava difícil, parece que ele conseguiu. Fez um papel que é dele neste momento, na falta de um ministro designado ou indicado para articulação política. Há toda uma expectativa em torno de Alexandre Padilha, se ele vai de fato ser novamente cumprir esse papel. Ele já foi ministro de Relações Institucionais com o Lula presidente. E aí, na falta desse ministro, acabou Fernando Haddad indo e, de certa forma, acaba sendo um trunfo para Haddad, né? Quando se falou da indicação dele para ministro da Fazenda, muita gente fala do jeito de Haddad, professoral, e é natural que ele seja professoral, tendo sido professor, né, tendo a essência de professor, mas uma das coisas que ele colocou foi, olha, eu tenho um histórico de votações que eu consegui ajudar a negociação no Congresso Nacional quando fui ministro da Educação, e pegou pautas que não eram fáceis, como, por exemplo, o sistema de cotas, que foi muito bombardeado na época, muito difícil de ter sido aprovado, foi aprovado, e 10 anos depois, na época da revisão do sistema, muita gente que se posicionou contra deu o braço a torcer e passou a se posicionar a favor agora. Então, acaba sendo, de certa forma, um ativo que Haddad carrega para cumprir essa missão como ministro da Fazenda a partir de janeiro, e tendo a achar que foi propositalmente delegado dessa forma, para ele chegar a assumir a Fazenda com esse trunfo, inclusive Sabe, é engraçado, porque eu tinha a sensação até agora que o Lula tentava poupar o Haddad desse debate da PEC, que era uma PEC política, que estava entregue aos políticos, para ele poder chegar com uma imagem mais fiscalista. Solange, o papel do ministro da Fazenda e o papel do articulador político, ele pode se confundir? Ou ele deve se confundir, ou não deve se confundir? Eu acho que ele não deve se confundir, né? Eu acho que a gente tem que deixar muito claro qual vai ser a proposta econômica. E quando você tem um ministro, né, que vai tratar justamente da agenda econômica, fazendo articulação política, a agenda econômica acaba deturbada, né? Isso é bastante claro na nossa história toda, inclusive no próprio governo Bolsonaro, né? A falta de um articulador político no começo impediu muito das agendas que o Paulo Guedes prometeu. Não era só uma falta de apoio do presidente, mas era uma falta de articulação, de pessoas fazendo articulação. Foi melhorando um pouco ao longo do tempo, mas o começo foi bastante caótico, a gente presenciou. Então, eu acho que essa nomeação da articulação política era essencial, mesmo sem ter o governo começado, porque o governo não começou, mas ele está com um projeto de emenda constitucional, uma PEC, sendo aprovada. Então, pode, nesse momento, parecer que está fortalecendo o ministro da Economia, mas se a gente não contar com uma articulação forte, a agenda, que, como a gente já debateu aqui, é muito intensa em 23, pode ficar enfraquecida. Né? Porque é uma agenda não só de regra de teto, mas é uma de gasto, mas é uma agenda de reforma tributária, uma agenda de alguma outra reforma de gasto. É uma agenda bastante completa. Rafael, eu vou pedir para você desempatar. O Yuri disse que, olha, é um trunfo para Haddad, ele está trazendo, né, comprando uma briga importante, parece que vai sair um vencedor, e a Solange está dizendo, não. O formulador da política econômica tem que ser um e o articulador político tem que ser outro. O que você acha? Eu diria que não são propriamente teses antagônicas, né? Eu aqui para dar uma de Rafão de tucano, né? Que eu ia falar isso, que ele estava tucanando a resposta. A gente virou um dado da realidade, não tinha gente para negociar, né? Acho que isso ficou claro, né? A formação do governo travou, porque cada partido queria uma bancada a mais, um ministério a mais. Eu acho que para curto prazo funcionou. Para o médio e longo prazo é esse ponto da Solange. O ministro da Fazenda é o ministro que toca a agenda econômica.
Eurípídia, me salva, quem está falando? Marcelo Ramos. Marcelo Ramos, que era primeiro vice-presidente da Câmara. Sim, primeiro vice-presidente da Câmara, teve um belo atrito com Arthur Lira. E agora está no PSD do Amazonas. Meu caro, você queria fazer uma observação? Não, eu ia colocar, acho que a Solange tocou num ponto que é importante. Tem uma agenda toda para o ano que vem e para seguir, para a gente se fiar no que o próprio Fernando Haddad e o governo eleito falou. Reforma tributária é prioridade. Essa negociação vai ter que ser o próprio Haddad, vai ter que ser o ministro bancando essa negociação. E não é por acaso que ele bota Bernard Api do lado dele, ali na Secretaria de Reforma Tributária. Me parece que é menos pela capacidade técnica do Api, que é enorme, é o idealizador dessa PEC, mas é porque são pessoas que sabem conversar com o Congresso Nacional em diversos momentos da sua trajetória. Então, eu acho que, na verdade, eu vou tomar a liberdade aqui, Solange, de usar o teu argumento a favor do meu argumento, de achar que vindo com esse trunfo, porque também, verdade seja dita, o Haddad entrou para botar a bola dentro do gol nessa semana. Vale lembrar que quem estava fazendo parte de várias das reuniões com a Câmara era o Wellington Dias, que é senador eleito. Mas teve uma série de reuniões ali na Câmara, quando ainda o jogo estava mais duro, para usar uma analogia de futebolística que ainda estava mais truncado no meio de campo, mais dividido, era o Wellington Dias que estava lá, do lado do Reginaldo Lopes, dos deputados do PT, conversando com o Centrão. Nessa semana, quando a coisa começou a desanuviar, é que Fernando Haddad entrou. Vou discordar um pouquinho de você, sem desmerecer o senador Wellington. Cumpriu o papel do Caio Junqueira aqui, né? De ter sem desmerecer o senador Wellington Dias, mas acho que a bola estava longe do gol. Tinha o STF no meio do caminho, o clima estava ruim entre Lula e Arthur Lira. Foi preciso ali que ele atuasse mesmo como bombeiro dessa situação. Agora, Solange, o Yuri estava falando que, olha, foi um treino aqui, continuando no futebol, para o Fernando Haddad, para o que vai ser a aprovação da reforma tributária, que ele já disse que é uma prioridade do governo. E aí eu me pergunto, e jogo a pergunta para você, diante de uma PEC de 200 bilhões de reais, ele não vai ter que subir imposto? Eu acho que essa é a grande expectativa, né, de trazer a âncora fiscal via aumento de imposto. O problema é que muito dificilmente o Congresso vai entregar o aumento de imposto necessário para pagar essa conta e necessário para estabilizar a dívida PIB. Eu calculo que o ajuste fiscal necessário, dada essa PEC, para estabilizar a dívida da PIB, é da ordem de 4 pontos do PIB. Não acredito que o Congresso mais centrista vai entregar 4 pontos de PIB, mesmo que ao longo de 2, 3 anos, para esse governo ou para nenhum outro governo. Não é fácil aumentar a carga tributária da maneira como está sendo dita no Brasil. Setor de serviços, setor de serviços é 70% do PIB. Imagina o lobby que vai acontecer no Congresso, a ameaça de aumento de preços, de inflação. Então, eu acho que a reforma tributária está muito mal colocada. Ela está sendo vista como a salvação pós-PEC da transição, mas, na verdade, ela deveria ser aprovada pelo espírito do próprio Bernardo Api, que é o espírito de simplificação, aumentar o produto potencial, ganhar eficiência, trazer progressividade. Não estou vendo essa discussão. A discussão é aumentar a carga tributária e eu acho que ela não vai vir da maneira como o Ministério da Fazenda gostaria. Aumento de carga tributária é aquela discussão impopular que o político não gosta. Estamos nos encaminhando, eu acho, Yuri, para os momentos finais. É o líder da oposição, Volney Queiroz. Aí é praticamente o último, a não ser que Ricardo Barros também faça uma orientação como líder do governo. 498 deputados já votaram, são 505 presentes. Atualizando as orientações de bancada para vocês, as que eu ainda não tinha falado, o PSOL orientou o voto sim, o Novo orientou o não, PCdoB, Solidariedade e Cidadania, todos aí muito ligados ao governo eleito, orientaram o voto sim. Vamos pertinho, Arthur Lira ali, vamos ouvir ele um pouquinho. Aí o governo liberou a bancada, né? Que o Ricardo Barros, o líder do governo, a orientação dele foi de deixar a bancada do governo. Todos já votaram? Mas na prática... Do governo atual. Exato, do governo atual. Está encerrada a votação. Lira. Votou
Votou, Gaguinho. Você já tinha votado. Pelo menos consta aqui no sistema. Espera aí, presidente. Falta alguém votar aqui. Ministro. Eu não votou, não? Cadê o Marcos? Posso votar? Espera aí. Votou já, Marcos. Já votou, Marcos. Já votou. Está encerrada a votação. Breaking News, CNN. Pronto, temos aí a PEC do estouro aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados. Já temos o placar, Cláudio, nosso editor-chefe. A proposição principal 331 votos a favor, 168 votos contrários. Lembrando que para aprovar uma proposta de emenda constitucional, a gente precisava, Yuri, 308 votos. Uma margem muito larga para o governo eleito, maior do que o PT de Lula esperava, um resultado aí bastante expressivo. Fala, Yuri. Não, além de ser expressivo, né, mais de 330 votos, nos requerimentos ali de teste, ali estava em torno de 321, 322, chamar atenção para quem estava acompanhando a gente mais cedo, não viu aquela nomenclatura ali, artigo 17 com o voto. O que é esse artigo 17? É o presidente da Câmara registrando presença e não votando. Quando ele não vota, aparece ali um artigo 17. Não está aparecendo. Por quê? Arthur Lira votou a favor da PEC. Ele fez questão, ele não precisava, como presidente da Câmara, mas ele quis registrar o voto dele favorável à PEC. Ele foi o último a votar, ele perguntou, posso votar algumas vezes, fazendo uma sinalização importante aí, não só para o eleitor dele, né, de que ele vota a favor dos pobres, como a gente repetiu várias vezes aqui, o argumento político, mas fazendo um gesto ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, que entregou a votação da PEC do estouro e muito provavelmente está esperando a contrapartida, que é o apoio para a reeleição à presidência da Câmara em fevereiro de 2023. Rafael, qual a análise que você faz desse placar, um placar largo para o governo? Placar que soma, né, a provável bancada grande que o governo eleito vai construir com a influência política do Arthur Lira e outros líderes legislativos, porque a PEC ela resultou na necessidade desse aumento de gasto e também da realocação orçamentária por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, fechando a porta do orçamento secreto, o resultado dessa votação bastante expressivo. Explica de novo, como é que você entrou com o STF nessa história? Você acha que influenciou, o STF acabou ajudando a formar esse placar expressivo? Isso, na verdade, já estava, mas acho que sim, porque, né, no fundo, a ideia de, bom, agora não tem um orçamento secreto, a gente precisa encontrar algum outro espaço para fazer a alocação dessas emendas. E para curtíssimo prazo, porque, na verdade, é uma demanda para pagar a conta de acordos passados, não é nem tanto olhando para o futuro. Não tinha espaço no orçamento secreto, precisava alterar o texto da PEC. E aí, o que os interesses de Arthur Lira e outros líderes e do governo eleito se juntaram, batendo nessa placar bastante expressivo. Ou seja, não só o governo queria o cheque de 200 bilhões de reais, como os deputados também já tinham feito promessas para suas bases eleitorais, precisavam do dinheiro das emendas para cumprir essas promessas. Solange, perdão, querida, já é a segunda vez que eu estou com a senadora Simone Tebet na cabeça. Esse placar, 331 votos a favor, 168 contra, surpreende o mercado amanhã ou já estava na conta? Não, acho que já está na conta. Na verdade, como eu disse, o mercado vê essa PEC como algo que vai beneficiar também o Congresso. É uma vitória do governo Lula, sim, mas é uma vitória do Congresso, né, do próximo, que vai chegar e vai conseguir também participar desse orçamento alargado. Então, eu acho que o placar não surpreende. Seria surpreendente se a PEC não passasse, porque o próximo Congresso também perderia, né, orçamento.
Yuri, e aí vou retomar aquela pergunta que eu te fiz antes da gente ver esse placar. Se a sua resposta muda, o que sinaliza a aprovação dessa PEC para o futuro do relacionamento do governo eleito, futuro governo, né, no mandato de Luiz Inácio Lula da Silva com o Congresso Nacional? Olhando agora o placar, muito rapidamente, Raquel, vou trazer um número que ajuda a responder isso. Contei rapidamente aqui União Brasil. Se eu não errei a conta aqui, deu quase 40 votos, uns 38 votos de uma bancada de 50 e poucos. Ou seja, um dos partidos cuja sinalização era mais importante para entender como que o governo, com o próximo Congresso, é importante deixar claro. Significa que o próximo Congresso vai aprovar a emenda constitucional a favor do governo? Não. Esse é o Congresso que está se terminando. Mas sim, as lideranças que se reelegeram estão dando um gesto ali. E, claro, como a Solange disse, o Congresso também ganha com a aprovação dessa PEC por causa da solução das emendas individuais para compensar a perda das emendas de relator. Mas é um gesto importante e uso de exemplo o Arthur Lira, presidente da Câmara, ter feito questão de votar a favor, ter desejado votar ali para se posicionar e, com isso, dar um recado ali de que tem um gesto de boa vontade. A contrapartida agora é o espaço que o governo eleito vai dar para essas forças políticas que ajudaram a votar. Outro nome relevante aqui, Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, um governista de carteirinha, votou a favor. Surpreendente. Com isso, a gente faz um rápido intervalo, só para todo mundo aqui tomar uma aguinha, porque a gente já está 1 hora no ar direto, mas voltamos em instantes. Fica aí. De volta do intervalo, a Câmara dos Deputados aprovou há pouco o texto base da PEC do estouro, um placar expressivo, 331 votos a favor e 168 contra, lembrando que o governo precisava apenas de 300, o governo eleito, de 308 votos para passar essa PEC. Yuri Pita trouxe aqui para nós, votou a favor Arthur Lira, presidente da Câmara, Ricardo Barros, líder do governo no Congresso. E aí eu vou chamar agora a Caroline Rosito, que está acompanhando tudo para nós em loco. Carol, conta para nós aí dos bastidores, como é que está o clima aí no Congresso agora, 23 horas e 8 minutos. Orienta o PSD. Pois é, Raquel, olha, depois de uma longa discussão, né, de uma sessão que estava marcada desde as 9 horas da manhã, mas até acontecer essa votação, muitas reuniões nos bastidores a gente acompanhou durante o dia. A Câmara dos Deputados aprovou, então, agora há pouco, o primeiro turno da PEC do estouro. Vamos dizer assim, é a primeira etapa, né, o primeiro passo para a continuidade dessa votação. Por 331 votos a favor e 168 contra, o primeiro turno foi aprovado. Apenas 3 partidos votaram contra, olha, o PL, o Novo e o Republicanos votaram, então, para derrubar esse texto, essa matéria que estava sendo discutida dentro do plenário, mas favoreceu, então, esse placar de 331, como você disse, um placar bem maior e expressivo do que precisava, né, do que era necessário. Vamos lembrar aqui, no mínimo de 308 votos. E foi exatamente o placar que os líderes aqui da base do PT, né, da base do novo governo, estavam apostando. Nos bastidores, eles já tinham calculado, feito ali várias contas, articulações de que daria mais ou menos um placar entre 320 e 330 votos. O que está acontecendo agora, né? Os deputados seguem dentro do plenário, isso porque continua ali, segue uma segunda etapa, que é a análise de destaques, né? Que foram trechos que foram literalmente destacados para serem votados de forma individualizada. E aí, depois da análise desses destaques, eles retomam para a votação do segundo turno para concluir a votação
então, desse texto base, né, concluir a votação da PEC, que basicamente mantém aquela estrutura que foi aprovada pelo Senado Federal há 2 semanas, ali de ampliação do teto de gastos no valor de 145 bilhões de reais para garantir o pagamento do Bolsa Família no valor de R$600 a partir do próximo ano, mas reduziram o prazo da vigência da PEC, né? Lá no Senado eles decidiram, aprovaram por um prazo de 2 anos, mas os deputados alteraram, né? O relatório do deputado Elmar Nascimento alterou isso para 1 ano. Além disso, a gente também já discutiu bastante aquela questão da emenda individual, né, que foi transformada em emendas individuais, o restante daquele dinheiro do antigo orçamento secreto que foi derrubado pelo Supremo Tribunal Federal. Isso foi incluído nesse texto, portanto, esse texto agora vai seguir depois que concluída a votação em 2 turnos na Câmara para o Senado, em sessão que deve estar marcada já para amanhã, a partir das 9 horas. De qualquer maneira, a gente segue, viu? Os trabalhos não encerraram no plenário da Câmara, foi a primeira etapa só, que é o primeiro turno concluído, o texto base, deputados analisando agora destaques, para depois, então, seguir com a votação do 2º turno. Viu? Eu volto com você. Carol, bom trabalho aí para você. Qualquer novidade, me chama aqui. Olha, a nossa equipe me informa que estão votando os destaques. O primeiro destaque que está sendo analisado é um destaque do Republicanos, que trata do trecho da PEC sobre a prorrogação da desvinculação das receitas da União, para tornar o orçamento menos engessado. O texto prorroga a DRU, como a gente chama, a desvinculação das receitas da União, do fim de 2023 para o fim de 2024. A votação já foi aberta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. E aí jogo um pouquinho... Perdão, Cláudio, esperamos uma orientação sua. Cláudio me avisa que eu vou ter que fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já. WW, de volta no intervalo. Como vocês acompanharam aqui na CNN, né? Um fim de uma novela, ou quase, né, Yuri? Falta o Senado amanhã, mas a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do estouro, que libera quase 200 bilhões de reais de gastos no ano que vem. Aprovou o texto base em primeiro turno, um placar largo para o governo, 331 votos a favor e 168 votos contrários. Agora estão sendo votados os destaques e daqui a pouco a gente deve ter a votação em 2º turno. Rafael, acho que a gente não vai ter grandes surpresas, né? Geralmente em votações em 2º turno. Já vamos estar olhando para o Senado amanhã. O que você espera dessa sessão do Senado? Como devem se posicionar os senadores? Eu acho que você tem razão, viu, Raquel? Para 2º turno é mais para referendar os movimentos políticos e aí, no fim, a ideia é pensar quanto o Senado vai demorar para fazer a apreciação do texto. Como já está se mais ou menos marcando a votação do orçamento, e é importante já ter o orçamento no lugar pelo próprio interesse dos parlamentares, eu diria que é muito mais uma questão de tempo do que se de fato vai ter algum risco maior para aprovação da PEC, e a gente encerra o ano legislativo. Você, Yuri, qual que é a sua aposta? Eu acho que de fato, a gente entrevistou o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Celso Sabino, deu o cronograma que estava se desenhando, que agora parece concretizado. A Câmara conclui a votação dos 2 turnos hoje, o Senado faz a sua nova votação amanhã, e aí na quinta-feira, tanto a Comissão Mista do Orçamento quanto o Congresso Nacional conseguem aprovar o orçamento e encerrar o ano. E acho que agora tá tudo desenhado. Se não é o último capítulo, é aquela cena do último capítulo que a trama toda é resolvida, e aí agora é só os encaminhamentos sem grandes surpresas do que a gente viu acontecer agora à noite. A gente teve aqui, acho que vale depois, né, a gente citar e a gente ir acompanhando uma informação do site Antagonista. Eles publicam uma foto
né, em que uma hora que o Arthur Lira está no celular conversando, eu acho que até chamei atenção para esse momento que ele estava fazendo ali um último telefonema, e aí o repórter fotográfico, vou dar o crédito aqui, o Adriano Machado, ele faz a foto, hoje em dia a gente consegue aproximar. Então, assim, segundo o site antagonista, a CNN ainda não conseguiu confirmar isso de forma independente. O Arthur Lira conversava com o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira. Acho que trazendo um pouco de novo este contexto que a gente discutia, né, Rafael, de como foi uma vitória não só do governo, mas também do Congresso, e reuniu todas essas forças políticas. Até do próprio governo eleito, que também estava com dificuldade de executar alguns gastos que ficaram travados por conta da expansão no momento eleitoral, agora estavam represados e também precisavam de um adicional para encerrar o ano sem maiores dilemas aí de pagar contas que são contas obrigatórias. E aí é o resultado dessa percepção de que todo mundo ganhou, cada um levou aí o seu quinhão. E Solange, Bolsa hoje subiu, já antecipando este resultado, dólar caiu. O mercado às vezes tem umas reações estranhas, né? Porque diante de um gasto desse, o que você acha que explica este movimento de hoje e como você definiria o movimento de mais médio e longo prazo que a gente já assistiu no mercado financeiro, de alta, por exemplo, dos juros? Então, o movimento de hoje eu acho que foi uma sensação de alívio de que o bode que estava na sala, que era muito maior, não seria aprovado, que seria essa PEC valer por 2 anos. Claro que na margem é muito melhor você ter uma PEC apenas de 1 ano do que ter o dobro desse valor já na sua conta, na sua planilha de dívida PIB. Mas se você olhar o médio prazo, eu acho que a preocupação é a mesma, ou continua super alta, porque, de novo, em 23 a gente vai voltar com essa questão. Como sair de um gasto extrateto de quase 2% do PIB para uma regra fiscal ou para um gasto muito menor do que o que foi colocado hoje. Então, eu acho que é um alívio mais temporário diante de uma perspectiva que pudesse ser pior do que, de verdade, um respiro de que a situação está controlada. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso debate, dessa cobertura ao vivo. Então, vou pedir algumas manchetinhas para vocês. Tem aí 1 minutinho. Yuri, qual que você acha que é a sinalização que fica para frente da votação dessa PEC hoje, nessa noite? O Congresso fazendo um gesto ao novo governo, mas também resolvendo sua própria situação depois da extinção do orçamento secreto. Rafael? Eu acho que assim, é uma transição para o governo começar, de fato, a ter uma maior autonomia, a gente realmente definir se o governo vai alimentar esse risco fiscal que a Solange mencionou, né, ou se eventualmente vai trabalhar para minimamente controlar, para conseguir tocar sem maiores sustos o quadro econômico, claro que sempre sustentado em uma racionalidade política. Solange? Eu acho que a direção que esse novo governo vai dar à economia está dada. Vai ser um governo que vai criar mais gastos e vai testar o limite, da responsabilidade fiscal. Vou encerrar ouvindo um pouquinho lá o plenário da Câmara. Yuri Pita, me ajuda. Não tenha conseguido fazer isso eu tive que colar, Raquel. O deputado Mauro Lopes, do PP de Minas Gerais. Não sou o que deveria ser. Mas ainda não saiu a votação o placar daquele destaque. Ainda já tem 479 votos, mas ainda não... Do primeiro destaque, da desvinculação das receitas da União. Estarei sempre aqui, agradecendo a gentileza. Ninguém espera grandes surpresas a essa altura do campeonato. Os deputados todos aplaudindo. Parece um discurso de despedida. Os aplausos, deve ser um discurso de despedida, mas fica esta imagem aí do presentão de Natal que ganha o governo eleito
de Luiz Inácio Lula da Silva um cheque de 200 bilhões de reais para gastar no seu primeiro ano de mandato. E essa edição especial do WW termina aqui. Eu agradeço muito ao meu companheiro Yuri Pita, analista de política da CNN, ao Rafael Cortez, que concordou em ficar aqui além do horário, a gente só tinha combinado com eles até às 23 horas, cientista político, e lá no Rio de Janeiro, a querida Solange Sor, economista-chefe do Credit Suisse, que também concordou em esticar um pouquinho com a gente aqui no Break News. Meus caros, meu boa noite principalmente para você que está em casa e acompanhou com a gente aqui na CNN esse momento importante, aí a primeira votação do governo Lula. CNN, você por dentro de tudo. Boa noite.